Olá pessoal, eu sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa sessão a gente apresenta recursos, equipamentos, mas também peças que compõem o acervo do CEDOC à Tarde. E hoje eu tenho um convidado aqui especialíssimo, que é o professor Marielso Carvalho, e a gente vai conversar aqui sobre peças que pertencem à coleção de fotografias do CEDOC à Tarde, sobre quem? Dorival Caymmi. Dorival Caymmi. Preparado? Vamos lá. Surprise. Bom, vou começar aqui Olha. com uma imagem, Caymmi muito jovem. Muito né? jovem. É uma reprodução, na verdade, né? Mas 1938. Isso. Eu acho que essa foto aqui foi quando ele logo chegou ao Rio de Janeiro, né? Saindo de Salvador, ele tinha 23 anos, saiu no dia 4 de abril, né? De Salvador, pegou seu ITA para o Rio de Janeiro. E logo quando ele chegou lá, ele viu que ele queria fazer direito, né? Estudar para direito, mas só que ele viu que o Rio de Janeiro é terra de futebol e rádio. Então ele, como já tinha uma experiência no rádio em Salvador, começou a fazer lá apresentações. Eu acho que essa foto aqui fala muito dessa chegada de Caymmi ao Rio de Janeiro, né? E tá com seu inseparável instrumento aí. Violão, né? Tá bem novinho aqui. Aqui, né, eu me lembrei de um texto da tarde, e Caymmi tá bem no estilo, assim, cassino, né? Isso. De cantar em cassino, elegantérrimo. Chamavam ele de tesão de boate, uma coisa assim, porque ele, nesse período da década de 40 para 50, ele já era conhecido como cantor das graças da Bahia, né? Como chamava Jorge Amado. Mas só que ele pensou em não, eu vou investir em outro tipo de música. Ele investiu no samba-canção, né? Ou seja, uma música que seria assim, músicas de desilusões amorosas, cornitude existencial, uma coisa desse tipo, entendeu? Por exemplo, Marina, Sou Louco, são músicas desse período aqui, né? Em que ele era chamado de tesão de boate, né? É um Então, período assim, bem interessante, bem, né? Essa bem, coisa meio, bem formal, né? usava Smoking. smoking e tal, enfim, uísque e tal. Aqui uma imagem, pra mim, rara, Olha. né? Eu nunca tinha visto assim, né? Não me lembro assim dessa imagem. Caymmi de barba. Caymmi de barba. Sabe o que barba. parece aqui? Aqueles pescadores Isso. das antigas lá de Itapuã, Que né? ele cantou tanto, né? Que ele cantou tanto. Realmente, essa foto aqui é um pouco rara, assim. Eu nunca... Né? Um acho que já vi uma vez só, mas um essa estilo um foto pouco especificamente não. É de barba e tal. Eu acho que aqui essa foto de que época? Acho que década de 60, né? É, Mais não ou tem uma menos. data, mas é bem o estilo o estilo de composição. E ele parece de 60, mais 70, forte, acho. assim, né? É, Teve um período que ele 60, ficou mais gordinho, engordado, né? Desde a comparação dele quando era jovem, né? Assim, olha, bem slim. Né? E aqui Caymmi também já, né, já um pouco mais, digamos assim. Em 72, eu acho que Em essa foto. 72 ele já tá de cabelos brancos, Isso, né? isso. Esse é o período em que Caymmi retornou para Salvador porque ele recebeu, né, uma casa, né, que hoje fica ali na Pedra da Sereia. Essa casa não existe mais, ou se existe, houve alteração, né, enfim, Sim. arquitetônica. Mas ele escolheu justamente ali, na Pedra da Sereia, e acho que nessa época ele lança o que eu acho que foi um dos melhores LPs dele, né, Caymmi, né, em que nesse período ele está mais envolvido com o candomblé, ele está mais presente na cidade. Então é um momento que ele retorna para Salvador, mas não ficou muito tempo não, porque os compromissos do Rio de Janeiro obrigavam ele sempre a voltar, e aí ele viu que realmente não estava mais podendo ficar mais em Salvador por conta mesmo desses compromissos, né, comerciais, enfim, artísticos lá no Rio de Janeiro. Mas aí é a época em que ele, em 72 aqui, lança seu disco na Praça Municipal, né, com a presença de Antônio Carlos Magalhães e tal, enfim. E aqui uma imagem tão bonita, né? Caymmi cantando, e tem muita gente do povo, né? Muitos, Isso. talvez, das pessoas que ele cantou nas janelas. Nas de Sobrado janelas, do exatamente, Pelourinho. aqui, no Pelourinho. É de que ano isso aqui? É de 76, né? Parece, aqui. 76. Das janelas houve Caymmi, o povo, né? Acho que essa, no Pelourinho. Justamente na região em que ele sempre circulava, né? Ele e Jorge Amado só se conheceram no Rio de Janeiro, mas Jorge Amado nessa época, quando morava no Pelourinho, morava ali na rua, como é aquela rua mesmo que desce para o Pelourinho? Fica do lado hoje da fundação, né? Sim, da Jorge Amado, né? E Caymmi morava no Santo Antônio, ou seja, eles não se conheceram
aqui em Salvador. Mas, obviamente, que eu penso assim, pelos trânsitos, né, que se faziam, né, pela cidade, e ali o centro, ali era o centro cultural, boêmio da cidade, então acho que eles se cruzavam em algum momento, né, por esse largo aqui do Pelourinho, que virou emblemático, né. Esse período que ele retorna para a Bahia vem o governo de Antônio Carlos, né, primeiro como governador, e Antônio Carlos está ali envolvido em criar uma ideia de baianidade. É mais ou menos com o que já tudo faz. A criação da Baía Tussa, que na época acho que era... Isso, a Baía Tussa. Criar uma ideia do que seria ser baiano, e aí usando signos afro-brasileiros e de Salvador. Exatamente. Né? Então aqui tem uma foto, ó, eles dois, né? Juntos, exatamente, né? Essa foto aqui, né? Inclusive teve uma treta aí nesse período que muitos dizem que a CM não passou a não gostar mais de Caymmi, porque é aquela coisa, Caymmi não se curvava a determinadas imposições, né? A sua carreira, a sua música. Ele, assim, convivia com vários políticos de diversas ideologias e partidos, mas só que ele blindava a sua música dessas investidas, entendeu? Ideológicas, exatamente. Assim. Jorge Amado tentou puxar ele para o Partido Comunista, né? Mas não, deixa na minha. E Jorge Amado entendia isso, né? De blindar realmente sua música dessas investidas. Mas ele convivia muito bem com políticos de diferentes nuances, né? Sim. E a CM foi um desses. Mas é interessante, né? Porque é bem aquela questão da disputa desses signos, né? Da disputa desse capital simbólico e material também, né? Da baianidade, de uma ideia de Bahia. De Bahia, que é Salvador. Que é Salvador. É muito interessante. Deixando isso bem definido. Bem definido, ou seja, Salvador como essa... representação. Essa centralidade da ideia de Bahia. A Bahia, né, nós sabemos que tem várias dimensões. Tem uma análise fantástica do professor José de Teles dos Santos no livro dele, O Poder da Cultura e a Cultura no Poder. Que ele analisa exatamente isso, né? E como os movimentos negros, digamos assim, vão entrar, né, na disputa desses símbolos. Né? É muito interessante. E aqui a gente tem, né, a parceria. Aqui é fantástico, né? Encontro de titãs. Caymmi quem? E Jorge Amado. Seu Jorge. Eles eram compadres, né? É interessante pontuar o quanto que Jorge foi um estímulo também à carreira de Caymmi, né? Ou seja, ele chamava Dorival Caymmi para participar das novelas, né? Ou das séries, né? Que a Globo adaptava de seus romances, né? E aí dizia assim, não, eu quero Caymmi na trilha sonora. Então, Gabriela, por exemplo, a novela, sim. Né? Então, tem também a música Teresa Batista, né? Que foi também feita para uma série, né, do livro homônimo de Jorge Amado. Eles eram parceiros em músicas. Ele está em Terras Milagres, Caymmi? Está. Mas não está como música tema. Não, a música tema é de Caetano. É de Caetano, mas ele está na trilha sonora. Então, assim, são parceiros de longa vida e estão lá batucando. Irmãos também, né, de esteira, né, Obar de Xangô, do Axé Opofujá, enfim, né, parceiros de longa. E eu acho interessante aqui agora a gente fazer também um passeio aqui pela, digamos assim, fazer umas incursões mais contemporâneas. A gente tem aqui Caymmi com Daniela Mercury. A cor dessa cidade é Dorival Caymmi. Enfim, né, só soltando uma piadinha, mas a cor dessa cidade é Dorival Caymmi, né, porque na sua música, aquele e Daniela Mercury, né, na sua música ele não retrata a população branca, a população de Salvador, a população preta, né, entendeu? Então, tanto é que nas músicas de Dorival Caymmi, que retratam Salvador e as suas festividades, sempre está lá o povo preto. Então, essa reverência, inclusive, da nova geração do Dorival Caymmi, né? Ou seja, não esquecer desta referência musical, que ele foi o único sambista, teve Batatinha, Riachão, né? Ou seja, mas Caymmi teve uma penetração muito mais forte no cenário nacional e internacional, e isso fez com que, inclusive, ele tentaram cooptar ele para uma ideia de representante
né, da Bahia ou do Brasil no mundo, né? Ele não queria isso, ele queria apenas fazer suas músicas. Mas é indiscutível que a nova geração, inclusive me perguntam para mim, mas você é tão jovem, você conheceu Caymmi? Eu conheci Caymmi, eu tirei foto com ele e tal, enfim, conheci Caymmi. Conversei com ele, fiz entrevista pro Jornal à Tarde, a Tarde Cultural, enfim. Mas assim, eu já conhecia a Dorival Caymmi porque as suas músicas eram como se fossem cantigas, né, do cotidiano da nossa vida baiana, né? Então, quando a TV Itapuã, por exemplo, fazia a sua transmissão do 2 de fevereiro, qual era a música que ficava sempre repetindo, né? Dia 2 de fevereiro, geralmente na voz de Gal Costa, né? Mas enfim, então essa geração nova sempre reverencia Caymmi por essa, né, força. É difícil a gente pensar em tantas coisas assim, que são signos de Salvador e não ter a trilha sonora de Caymmi. De Caymmi. O Bonfim, quando eu vou ao Bonfim, eu sempre ouço Caymmi reverberando, né? Bom Jesus Navegantes. Bom Jesus Navegantes. Meu Senhor dos Navegantes, venha me valer. Meu Senhor dos Navegantes, venha me valer. Não tem como, né? Vá comer, vá tapar. Exato, não se lembrar do samba receita, né? Que não souber. Hoje em dia tem programas de culinária para fazer isso, aquilo outro, mas ouça a música de Caymmi para você ver. Né? Você faz um vatapá maravilhoso. Eu fico imaginando, quando eu escuto, eu fico imaginando você fazer daquele jeito. E aqui, né, um registro importante, que é um documentário, né? Ele já está... Ele nesse período... Fim da vida dele, né? Já está próximo. Não me lembro qual foi o período desse documentário, não me lembro aqui, mas se chama Um Certo Dorival Caymmi. Vocês conseguem encontrar no YouTube, né? É quando ele dá, vamos dizer assim, o seu mais forte depoimento sobre sua carreira, sua vida, né? E a Luiz Didier, que é o diretor, fez um documentário belíssimo, né? Porque começa com a imagem de Caymmi, de uma música que ele ouviu quando criança, né? E aí ele vai fazendo justamente esse percurso da memória de Caymmi para mostrar como foi que a música chegou até ele. Não foi uma música especificamente samba de roda, não, foi uma sonata de um músico francês que ele ouviu de uma casa vizinha. E aquilo lhe encantou demais. Então Caymmi também tinha um trânsito com essa experiência da música clássica, de piano, entendeu? Aí depois, quando juntou com os batuques, né, das festas populares, né, o samba de rock, aí juntou tudo e criou essa experiência musical caymmiana, né? Na verdade, anos 2000, né? O lançamento foi 2000, quer dizer, é pouco tempo, né? Ele morreu aí? Ele morreu em 2008. 2008. Então, assim, é um dos últimos registros, né, da sua própria experiência, né? Trajetória. Gostou dessa aventura? Gostei, tem mais fotos não. Tem muitas. Você é riquíssimo, mas a gente tem que fazer um recorte, mas gostou também de ver Caymmi de outra forma. Pois de outra forma. Quer dizer, esse acervo daqui eu vou explorar mais um pouquinho, viu? Eu vou aqui mais vezes. Gente, então é sempre assim, tá? Nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligados. Professor Marielson, muito obrigada. Um abraço. Volte sempre, viu? Me chama.